Bom dia, Deus tem uma palavra para você hoje. Você está aqui me ouvindo porque Deus quer falar com você. Eu creio nisso, eu peço isso e Ele me ouve. Senhor Deus, obrigada porque essa pessoa vai escutar o que eu tenho para falar e o que eu tenho para falar é a palavra do nosso Senhor. Bom dia, aqui quem fala com você é Janice Leite, eu falo dessa Rádio Belém FM, é uma rádio web. Nós estamos numa jornada do conhecimento, onde todos os dias a gente está fazendo a exposição de um livro, todos os dias a gente faz um pedacinho da exposição de um livro. Nós estamos agora em Efésios, né? Já estamos no 15º encontro de Efésios. Nós temos muita coisa para falar. Efésios é um dos livros mais lindos. Eu estou apaixonada por Efésios. E nós estamos expondo, né, Efésios. Hoje a gente vai ler, vamos aqui pegar a nossa Bíblia. Hoje a gente vai ler do 29, do Efésios 4, 29 ao 32, depois os 5, 1 e 2. Então já vamos ler, vamos iniciar, daqui a pouco entram as pessoas e vamos indo porque nós temos horário, meu Jesus. Vamos ler aqui. Nós estamos lendo Efésios. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Assim sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício de Deus em aroma suave. Amém, amados? Vamos orar? Pai querido, Senhor Deus, a Tua palavra é viva, Senhor, a Tua palavra, ela é marcante, a Sua palavra muda a vida das pessoas. Senhor, eu te peço agora, abre a nossa cabeça, abre o nosso coração, Senhor, para que a gente possa receber essa palavra, cada um naquilo que precisa, Senhor, para de verdade edificar a sua vida. É isso que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Ontem a gente não conseguiu vencer o nosso conteúdo ontem. Então, vamos relembrar o que ontem a gente leu do 25 até o 28, né? Então, o que nós falamos, né? Vamos aqui dar uma relembrada. Eu gosto de fazer uma relembrada para a gente poder entender o contexto do que a gente está falando, né? Então, lá aqui em Efésios 4, né? A gente viu que existe um antes e um depois da vida cristã. Então, antes, né? Nós éramos caracterizados pelo pecado, pela dureza de coração, pelo distanciamento de Deus, e depois, né, depois de nós termos aceitado Cristo Jesus na nossa vida, depois nós tivemos que tirar essa roupa suja, essa roupa do pecado, essa roupa da dureza e vestir uma roupa nova, né? Uma roupa do novo homem. A gente tem que se revestir com esse novo homem, segundo Deus, né? Segundo aquilo que Deus quer e a sua balança da justiça e santidade. Então, o cristianismo não é só a gente acreditar, mas a gente precisa viver de forma transformada, né? Nós precisamos mostrar que somos cristãos, precisamos ter o fruto de sermos isso. Então, nós precisamos diariamente dizer não ao pecado, né, largando, despojando-se do velho homem, e dizer sim a Cristo todos os dias, revestindo-se com o novo homem, andando, né, refletindo o caráter do nosso Senhor em tudo que fizemos. E aí nós vimos alguns contrastes, né, que nós precisamos ver. Então aqui Paulo exorta, nos ensina, né, dizendo assim, por isso, lá no 25, deixe a mentira e fale a verdade, né? Se você se irá, você não se deve se irar por muito tempo para não turvar o seu coração. Se você furtar, você não deve furtar mais, e além de não furtar, você deve trabalhar.
Então ele fala isso, né? Ele colocou alguns contrastes. A gente estava falando muito ontem sobre isso, porque a gente vê muito que as pessoas acabam aceitando Jesus, mas não acabam mudando o que são, o que fazem. Então nós precisamos ter o fruto do Espírito Santo. Se nós temos, eu sempre falo, se nós somos macieiras, temos que dar maçãs. Se a gente tem o Espírito Santo, a gente precisa frutificar o Espírito, a gente precisa parar com as velhas coisas da velha criatura, do velho homem que fala aqui. Precisamos parar de mentir, parar de fazer fofoca, parar das coisas das intrigas com os irmãos ou na família, mulheres parar de ser, né, aquelas mulheres que ficam fazendo confusão dentro de casa, homens precisamos ser o sacerdote da nossa casa, entender o papel de cada um e começar a fazer o que tem que fazer do jeito que está escrito. Janice, eu não sei como fazer, vai buscar a literatura. Agora, na continuidade, a gente vai ensinar o papel do homem e da mulher em casa. Efésios é lindo, meus amados, Efésios é lindo. A gente falou também de deixar, né, o jeitinho brasileiro, nossa, brasileiro é conhecido porque sempre damos um jeito em tudo, e de verdade, né? Mas a gente precisa continuar dando um jeito em tudo de forma correta, dando um jeito em tudo, tipo assim, se vocês olharem a vibração que eu fiz aqui para estar aqui hoje, eu dei um jeito, eu coloquei um copo, eu coloquei um negócio dentro do copo para poder segurar meu celular, que não carregou durante a noite, então eu dei um jeitinho, mas licitamente. Então, dar um jeitinho em tudo, nós precisamos tirar esse rótulo de que tudo a gente pode fazer, furar fila, não pagar imposto, isso não pertence ao cristão. Ai, Janice, mas eu pago tanta coisa. Pois é, mas quem dera eu pudesse pagar 1 milhão de imposto de renda. Quer dizer que eu estou ganhando mais, muito mais. Então, nós temos que fazer o certo para a gente poder ser abençoado com o certo, né? Falamos também sobre a ira, que a gente não deve pecar, né? Não se deve, a gente até pode irar, a gente falou que tem 2 tipos de ira, que a ira santa, né? Que é aquela que Jesus teve lá, e é numa passagem muito, que a gente fala muito, né? Quando Jesus fala contra os filisteus, né? Então a ira santa é uma indignação contra o pecado e a injustiça. E a ira pecaminosa é motivada pelo orgulho, o desejo de vingança, né? E que a gente não deve, que a gente deve resolver nossa ira também, a gente falou ontem rapidamente, para que ela não turve o nosso coração. Quando a gente mantém o nosso coração cheio de ira, a gente abre legalidade para outras forças, né? Nós temos 2 senhores, o Senhor da luz e o Senhor das trevas. Quando você começa a se irar, você começa a turvar seu coração e tu começa a escutar uma outra voz que não é de Deus. Você começa a escutar assim no teu ouvido. Já não aconteceu isso com você? Às vezes aconteceu uma coisa lá na igreja, vamos dizer assim, um irmão, uma fofoca, uma coisa que é algo bastante comum, né? Infelizmente. Mas assim, que coisa, mas tu viu? Daí tu começa a escutar uma voz assim, tu viu o jeito que ela falou? Mas olha só, aí começa uma articulação no teu ouvido. Não é a tua mente que está falando isso. São espíritos, né? Que não são de Deus, que estão falando, são demônios. É isso mesmo, nós estamos sempre perto. Mas quando a gente começa a se irar, a gente abre uma portinha aí, começa uma conversinha no teu ouvido, arranca isso do teu ouvido, já arranca em nome do Senhor Jesus. Falamos também sobre não roubar e ao trabalho honesto e generoso, né? Aquele que furtava, não furte mais. Além de trabalhar, você tem que fazer com suas próprias mãos, gente. Não dá pra gente depender dos outros o tempo todo, quem não trabalha. Precisamos viver esse princípio, não tem como ser cristão de um pedacinho, no outro pedacinho não ser. Nós temos que ser íntegros. Íntegros, inteiros, é fazer de tudo um pouco, além de trabalhar, eu tenho que trabalhar. E ontem eu gostei muito disso que eu li ontem, né? Imagina, nós temos que, a nossa motivação para o dia a dia, a nossa motivação tem que ser outra. Não podemos assim, vou fazer uma faculdade, na minha cabeça tinha, né? Quando eu era lá novinha, eu fiz bem nova a minha faculdade. Então assim, vou fazer minha faculdade, vou conseguir meu trabalho para conseguir minha casa, minha, né? Minha casa, meu carro, minha família, minha coisa. Então eu pensava muito assim nas minhas coisas. Não é errado, mas esse é o pensamento que
que o mundo acaba inserindo na gente, mas a gente não é mais do mundo, vocês não concordam comigo? Agora a gente é de Deus, e Deus não pensa individualmente. Então o que nós temos que começar a pensar? Senhor, me dê um emprego bom, Pai, me ajuda, Senhor, a ter mais, mais para poder ajudar melhor, né, mais os necessitados, contribuir melhor para as missões, fazer que nem Salomão fez. O que Salomão fez quando era novinho? Deus apareceu nele no sonho, né? Ele já era rei, e aí Deus perguntou: o que você gostaria que eu te fizesse? E aí ele disse: Senhor, eu quero mais sabedoria. Ele não pediu riqueza, não pediu nada, ele pediu: eu quero mais sabedoria para poder ajudar teu povo. E Deus se alegrou de tal forma com o pedido dele, que era um pedido que não era só para ele, era um pedido que derramava as bênçãos no povo de Deus. Deus deu, além da sabedoria, tudo mais. Ele foi o homem mais sábio, além de ser o homem mais sábio, ele foi o homem mais rico que já existiu e que vai existir. Então, a gente tem que pegar esses exemplos e fazer isso na nossa vida. Ensina para o teu filho: filho, você vai melhorar, né? Você vai ter um excelente emprego, porque você possa ajudar mais as pessoas, porque você possa contribuir melhor pelas, né, nas missões, abençoar mais vida, abençoar ainda mais a vida dos outros. Nós temos que mudar a nossa motivação. Deus pode responder essa oração, amados, e pode dar a abundância que teu coração generoso está pedindo. Ele sente o cheiro do teu coração. E hoje nós vamos falar agora do 29, que a gente não conseguiu ler ontem. Então, assim, ó, são contrastes, né? Então, o primeiro contraste que fala que Paulo está fazendo com relação à santidade, né? Qual é o primeiro? Não minta e diga a verdade. Primeiro ele diz: não minta, mas não basta não mentir, eu preciso não mentir e dizer a verdade. Se eu me irar, eu não posso, né? Eu não vou pecar, porque eu preciso, se eu corrigir essa ira, se eu poder, né? Se eu não dormir, não passar tempo demais e meu coração não ficar turvo para poder pecar. Ele está dizendo, além de você não se, né? Se você se irar, você não deve se pôr ao sol, né? Ficar tempo demais. Não roube e ainda trabalhe. Então ele coloca contrapontos, né? E agora ele diz assim, ó, não, agora eles: não sai da tua boca a palavra torpe, mas sim palavras de edificação. É isso que a gente vai ler. Então, 29, não sai da tua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não sai da tua boca a palavra torpe, mas aquela que edifique conforme a necessidade da pessoa. Então a gente tem que, né, ser sábio e olhar para as pessoas e entender a necessidade dela, e ainda transmitir a graça. A graça do que, Janice? Vamos lá. Então, além de a gente não sair palavra, né? Por que, Janice? Por que a gente deve cuidar com a nossa palavra? Porque a nossa boca, ela pode tanto abençoar como amaldiçoar as pessoas. A nossa boca é o reflexo do que tem no nosso coração. Então, assim como mentir é um problema, a maneira de como usamos nossa boca pode ser um instrumento de graça ou destruição. Para que você está usando a sua boca? Então, abençoa as pessoas. E o que é palavra torpe? Vamos entender. Eu sou bem didática, eu tenho pensamento de criança, eu gosto de ensinar, né? Ainda mais na rede, nós precisamos ensinar até aquele que nunca ouviu falar sobre essas coisas. Então, o que é a palavra torpe? Né? É uma palavra pobre, estragada, inútil, palavra que não vai servir de nada, não vai edificar a vida de ninguém, né? Essas palavras eram usadas para descrever algo que não prestava mais para nada, como uma fruta podre. Uma fruta podre é uma fruta torpe. É mais ou menos isso que Paulo queria dizer. Então, muitos acham que Paulo não estava apenas referindo a palavrões, mas vai muito além disso. A palavra torpe é qualquer palavra que não edifica. Por exemplo, palavra de desânimo, né? Por exemplo, você vai falar, né? Cuida na tua casa, no teu filho, principalmente dos filhos, do marido, cuida muito disso. Isso, né, vai trazer um reflexo para a vida deles. Por exemplo, você dizer assim: você nunca vai conseguir. Meu Deus, como é que você pode dizer para uma pessoa que ela nunca vai conseguir? Nunca diga isso. Isso é ridículo, isso foi ridículo. Quando a gente cria, né? Olha, nossa, que coisa feia. Meu Deus, às vezes é o melhor que a pessoa fez. Ou então, já aconteceu comigo, gente. Olha que pessoa mais deselegante. Depois que você está toda arrumada, olha só, eu me arrumei para sair. Quando uma mulher se arruma para sair, ela não se arruma da melhor forma possível. Ela arruma roupa que tenta agradar.
Ela arruma maquiagem, cabelo, ela faz o seu possível. E aí a pessoa olha e diz assim, mas tu vai com essa roupa? Ou tu vai desse jeito? Olha só, meu Deus, a pessoa já está pronta. Como é que uma pessoa pode falar uma coisa dessa, né? Que falta de sabedoria. Pode dizer assim, amor, né, vamos colocar, né, sei lá, falar outra coisa. Na verdade, né, quando uma pessoa, uma mulher, por exemplo, está pronta, né, já se arrumou, está pronta para sair, homens, sejam sábios, sejam sábios. Se uma mulher está pronta para sair e de repente a roupa não condiz ou não te agrada os olhos, você não, na verdade, nessa hora você não pode dizer nada, porque a tua hora de falar foi lá atrás, está pronta para sair, já tem que ser, vamos lá, seja o que Deus quiser. Né? Só se a roupa desagrade de verdade ou esteja muito fora da situação, mas aí temos que conversar antes. Então, quando a gente for falar, né, sobre as palavras torpes ou aquelas, né, aquilo que as pessoas estão falando, a gente tem que cuidar muito. Por exemplo, fofoca, né? Você soube o que fulano fez? Isso também entra dentro da palavra torpe. Começar a usar a tua boca como canal destrutivo, né? Mentiras, exagero. Eu juro que aconteceu desse jeito. Eu juro que aconteceu desse jeito. Gente, como assim? Né? Juro que aconteceu desse jeito. Então, piadas sujas, indecentes, tudo isso entra dentro do pacote de palavras torpes. Para quem entrou agora, nós estamos lendo, né, Efésios 4:29. Não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. E aí eu estou trazendo à luz algumas coisas. O que está dentro, né? Porque nós precisamos ensinar, né? Esse programa de ensinamento. Esse programa se chama ATT, Aprendizado, Transformação e Transbordo. Então, eu preciso trazer à luz aquilo que no nosso dia a dia, às vezes parece que é uma coisa, mas pode ser outra. Então, nós estamos falando que dentro de palavras torpes, aqui, o que Paulo entende, né? O que está dentro do nosso contexto hoje? Palavras de desânimo, críticas destrutivas. Isso é ridículo. Nunca deu crítica nenhuma, essa é uma crítica construtiva. Não existe isso, gente. Crítica é crítica. Crítica fecha o ouvido das pessoas. A gente tem que ser sábios. Quando você precisar dizer assim, ó, por exemplo, mas você vai com essa roupa, ou isso é ridículo, ou isso não vai dar certo, ou não, né? Ó, eu só estou te dando um conselho. Então, assim, ó, quando você faz esse tipo de coisa, em vez de você falar desse jeito, dá uma sugestão. Amor, olha só, quem sabe se você vai com essa roupa, ou o lugar que a gente vai estar mais frio, ou então, nossa, mas essa roupa você vai passar calor, quem sabe você vai com essa roupa. Ou então, quem sabe, amor, você coloca esse em vez de colocar todos os dias o teu, por exemplo, chegou em casa, tá aquela confusão na mesa da entrada da casa. Daí a mulher, né, que ainda não escutou o meu programa, vai dizer assim, meu Deus, mas todos os dias essa confusão aqui, mas vocês mesmos são os bagunceiros, vocês são os inúteis, vocês não me ajudam. E aí sai um monte de palavras torpes da boca dela. E aí ela não está cumprindo aquilo que está falando aqui, que é para a gente usar a nossa boca para edificar. O que a gente pode dizer? Chama os indivíduos que fizeram isso, diz assim, para a Sofia, por exemplo, filha, o que tu acha olha, o que tu acha é a melhor início de uma conversa, sabe? O que tu acha de quando você chegar, em vez de você largar a sua mochila aqui, você já ir até o seu quarto e largar no seu quarto no lugar certo? O que tu acha, filha? Faz uma pergunta. O que tu acha de quando você chega, ou quando você chega lá no banheiro, joga toda a roupa no chão, já pegar e colocar no cesto? O que tu acha? Será que tu poderia me ajudar nisso? E aí você vai fazendo perguntas que vai edificando a família. Então não seja você, mulher ou homem, que use a sua boca para falar palavras torpes, né? E o que né? E o que deve então sair, Janice? Então não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Sim, agora a gente já entendeu que essas coisas são torpes. Então, o que nós devemos falar? Então, a gente deve falar palavras que edifiquem, que fortaleçam, que construam, que motive, que ajude. Nós precisamos ser canal de bênção. A nossa boca é a forma que a nossa alma, que é tudo aquilo que está dentro da gente, é derramado nas pessoas. Então, assim, ó, se você ainda não tem o controle da sua boca, e as mulheres têm muito isso, então a gente tem que fazer o quê? No começo, nos calar. Se eu não consigo me controlar, primeiro se controla. Se eu não consigo parar de falar, primeiro se controla calando a sua boca. Fecha a sua boca. Tem uma senhora que fala para mim, a irmã Célia, um abraço para ela. Ela foi muito útil num período da minha vida. Ela diz assim, toda vez que tu vai ficar irada, bota um gole de água na tua boca. Bota um gole de água, vou tomar um café agora. E aí eu fazia isso, né? Na verdade, nem todas as vezes eu colocava água, mas eu psicologicamente entendia que era para encher a boca e não falar nada.
Meu café esfriou, esqueci dele. Então, mulheres, então em vez de você ficar falando coisas e falando, primeiro fecha a sua boca, seja sábia e fale só o que precisa. É isso assim. Então, o que, que nós temos que falar, né? Com palavra edificante. Você deve transmitir a verdade, deve trazer encorajamento, né? Deve gerar paz e unidade. Essa tua palavra deve trazer graça, a graça de Deus ao ouvinte, né? Por exemplo, tá, mas do que tu tá falando? Então, vamos ver. Em vez de você dizer lá, você nunca vai conseguir. Você pode dizer assim, você consegue, Deus está contigo. Em vez de você dizer, né, fazer crítica destrutiva, isso foi ridículo, isso foi ridículo, o que, que você pode dizer? Eu entendo, eu te perdoo. Palavra de perdão. Palavra de apoio também edifico. Por exemplo, em vez de você dizer, fazer uma fofoca, uma confusão, né, você pode dizer, estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Às vezes você pode dizer, né, palavras que te orientem com amor. Você precisa mudar essa atitude, mas Deus te dá graça para isso. Ou você pode dizer assim, em vez de você fazer isso, quem sabe você pede Deus para te ajudar a fazer desse outro jeito. Então precisamos fechar a nossa boca para a palavra torpe e falar aquilo que vai edificar, né? As palavras, elas são instrumentos de graça, e aqui fala, né? Então não sai da tua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Então a gente já entendeu, aquela que vai edificar, que vai trazer paz, unidade, que vai trazer encorajamento, a palavra da verdade com amor, né? Às vezes a verdade, a gente precisa pedir orientação para Deus para falar a verdade, né? Porque às vezes a verdade vai machucar as pessoas, então a gente tem que pedir, Senhor, me ajuda, me dá um direcionamento, como é que eu vou falar essa palavra da verdade aqui para essa pessoa? Então a gente precisa, né? Às vezes a gente, ficou sabendo de uma traição, alguma coisa assim, não vou falar. Não é isso que está na palavra do nosso Senhor, né? Então, se for falar em verdade, né? Em amor, tá falando, a gente falou isso ontem, né? Então, e aí fala aqui na continuidade, conforme a necessidade da pessoa, e assim transmitirá graça aos que ouvem, graça aos que ouvem. Isso significa que Deus usa nossas palavras para derramar sua graça sobre os outros. Olha que coisa mais linda. Como que nós vamos transmitir nossa graça através da nossa boca, Janice? Como assim? Então você está falando que essa graça, está falando aqui a graça de Deus? Sim. Sim, eu não falei lá no início que os dons do Espírito, né? Que todo cristão que aceita Jesus tem um dom, e que esse dom, né, é a forma com que Deus nos usa para a gente chegar a mais pessoas, para a gente a servir com amor nesse mundo. Então, é assim, quando você usa a tua palavra para bendizer as pessoas, para construir alguma coisa, é Deus te ajudando a fazer isso. Às vezes tem coisas que eu falo que a pessoa não sei nem de onde eu tirei isso, é Deus fazendo isso por você, te utilizando como canal de bênção. Então, quando a gente encoraja uma pessoa que está desanimada, a nossa boca está transmitindo a bênção do nosso Senhor. Quando a gente traz palavras de perdão e reconciliação também. Quando compartilhamos uma palavra de Deus com quem precisa ouvir. Quando a gente dá um bom conselho, às vezes até quando a gente se cala, né? Às vezes as pessoas precisam só de um abraço carinhoso, né? Um abraço em amor, né? Com o amor de Deus, e isso basta. Então, assim, nós precisamos estar vigiando sempre a nossa boca. A boca, ela destrói demais relacionamentos, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, e entender que da nossa boca, né? Nossa boca sempre vai fluir aquilo que está cheio do nosso coração, né? Lá em Tiago 3:10 diz assim, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. A gente tem que estar sempre fluindo coisas boas. Então vigia. A boa notícia é que pelo poder do Espírito Santo a gente pode mudar, né, amados? Então a gente precisa dizer não, vou fechando tudo isso aqui, essas 4 exortações de Paulo, né, que primeiro ele falou sobre nós aqui, né, deixar de mentir, falar a verdade, quando se irá, não passar muito tempo irado, né? Aquele que furtava não furte mais e trabalha ainda com suas próprias mãos e ainda ajude os necessitados. E na sua boca não sai palavra torpe, sim palavras boas que edifiquem e ainda derramem a graça de Deus. Vamos continuar? Então agora nós vamos a Efésios 30:32.
Não entristeceis, agora a gente vai falar outras coisas muito lindas também. Não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda maldade. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, e perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vou continuar. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha que coisa mais linda. Então agora a gente vai falar sobre o quê? Não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Não podemos, Janice, como assim? Como que é o Espírito Santo de Deus? Para a gente entender isso, vamos entender o que é o Espírito Santo antes? Então, o Espírito Santo não é uma força, uma energia, né? Não é um fluido, não é um gás, não é uma eletricidade ou algo que pode ser manipulado. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa, então nós precisamos entender a gente precisa agir como criança nessa situação mesmo, porque a gente é muito, nossa cabeça de adulto é muito cética, né? Então ela já está muito mecânica, então a gente fica, meu Deus, mas como que é isso? Então imagina que é uma pessoa que nem uma criança imagina mesmo, o teu amigo invisível é o Espírito Santo. Então só pode, né, quando fala assim, não entristeça o Espírito Santo, a gente só pode entristecer alguém, né? Uma coisa, a gente não pode entristecer uma energia, estou sentindo uma energia, estou sentindo uma eletricidade, Espírito Santo. Não, Espírito Santo é uma pessoa. Se Paulo nos manda não entristecer o Espírito Santo, significa que ele tem emoções, tem vontade e age como uma pessoa. Lá em Isaías 63:10 diz assim, mas eles foram rebeldes, entristeceram o Espírito Santo. Por isso se lhes tornou inimigo. Quer dizer, por isso o Espírito Santo lhes tornou inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Então, olha só, não entristecei o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um poder que podemos controlar, manipular ou determinar como fazer, né? Às vezes a gente vê em alguns lugares, né? Pessoas que agem parecendo que agora eu estou possuído pelo Espírito Santo e vou fazer algumas coisas. Não é assim. Então a gente precisa ter clareza. Nós cristãos, que a gente acaba vendo várias coisas, a gente precisa ter clareza. Pedir, Senhor, me dá clareza, me dá uma visão, né? Um olhar espiritual aberto para poder entender o que de verdade está acontecendo, para que a gente não seja enganado. Tem muita coisa. O ser humano tem uma criatividade muito grande, né? E desde sempre ele quis se igualar a Deus. Existe uma vaidade muito grande lá do Éden, quando Deus falou para Adão, ele não comer o fruto da sabedoria, né? E aí já a velha serpente lá já falou para Adão, né, que colocou né, ele usou as palavras que a gente falou agora, cuida das palavras, manipulou o pensamento dele dizendo, você pode ser tão sábio como Deus. E aí desde então o homem tem esse DNA de querer ser mais, né? Por isso que a gente vê pessoas que saem de um lugar, de uma igreja, vão para outro, quer ser mais, não entende que é um corpo, ele quer ser mais. Então quando uma pessoa pensa assim, eu vou controlar, manipular, ele não entende o que está acontecendo aqui, e ele está até usando de heresia. Heresia é fazer ao contrário do que está na Bíblia, né? O Espírito Santo tem livre acesso, e não é quando eu quero, nós, né? Eu estou estudando muito, agora eu vou conseguir receber o Espírito Santo. Não, gente, eu estou estudando muito para poder entender as coisas que acontecem e me permitir que ele tenha controle total, é ele que me controla, não sou eu que controlo ele. Então essa é a diferença, né? O Espírito Santo atua conforme a vontade de Deus e não conforme o comando dos homens. O Espírito Santo é quem nos dá esperança e nos fortalece na fé. Ele ilumina nossos entendimentos para que compreendermos, para a gente compreender a Escritura. Esses dias eu estava lendo, eu disse, meu Deus, eu e Sofia estávamos estudando.
Eu não entendi nada. Eu li uma passagem inteira e eu não entendi nada. Parece que meus olhos estavam fechados. Eu disse, Espírito Santo, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não consigo. Eu faço assim, me ajuda, eu não consigo. Pela minha carne não está dando, o Senhor me ajuda? E aí as coisas vão clareando, porque eu abro espaço para que alguém que mora junto comigo, dentro dessa casa aqui, faça comigo. Então é assim. Ele ilumina nossos entendimentos, ele produz em nós o desejo de orar, de buscar a Deus, de viver em santidade. Então, o Espírito Santo é aquele que nos une, né? É aquele selo, né? Mas que selo, Janice? Vamos aqui ler de novo. Não entristeça, a gente vai falar de selo, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Agora a gente já sabe quem é o Espírito Santo de Deus. Né? Não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Então, o que é selado, né? O selo é uma marca. Antigamente, selo era uma marca, né? Até nos animais, existe até hoje, né? Tem lá a marca nos animais, é um selo. E o Espírito Santo de Deus também é um selo. Lá em Efésios 1, a gente viu que Deus nos separou, nos predestinou e nos selou, né? Selou com seu Espírito para que a gente fosse marcados, tivéssemos a marca da promessa. Então, que nós que andamos no caminho reto do Senhor, escolhemos esse caminho, estamos selados. No dia do juízo, né, no final das coisas, Deus vai dizer, vem meu filho, vem comigo que eu quero estar perto de ti, te reconheço, né? Então, o selo Espírito Santo é um selo de Deus sobre nós, dizendo, você é meu. Isso significa que pertencemos a Deus. E o selo, o Espírito Santo, ele nos garante a redenção futura. E o que é isso? É a salvação, é a vida eterna, é o cumprimento da promessa de Deus. Ainda vivemos em um mundo caído, com sofrimento e pecado, mas um dia, quando Deus Jesus Cristo voltar, seremos plenamente redimidos. A redenção, vamos entender um pouquinho a palavra. A redenção é um ato de resgatar. Redenção é um ato de resgatar, de libertar. Ou então foi pago nosso preço por algo, a gente foi resgatado. E a salvação é a consequência desse resgate. Então, a gente foi salvo porque a gente foi redimido, não é a mesma coisa. É parecido, mas não é. Então, a redenção é o processo. Cristo pagou o preço para nos libertar do pecado. E a salvação é o resultado. Hoje a gente é livre da condenação e recebemos a vida eterna porque houve a redenção. Olha só, né? Então, como é que então tá, gente? Então, como é que faz para não entristecer o Espírito Santo? A gente precisa buscar um relacionamento íntimo com ele. Então, o Espírito Santo, ele não é um estranho, mas ele é um consolador, um conselheiro e um guia, né? A gente precisa andar em santidade, escolher todos os dias fazer o que não é pecado e viver para Deus. Então, a gente precisa estar agradando, viver reto, né? A gente precisa viver. Tudo que a gente tem falado aqui é como. O que Efésios fala? Efésios fala, né? Nos dá aqui as ferramentas para a gente agradar esse Deus que tudo nos dá. Deus atende a gente nos desejos mais simples. Ontem à noite, eu vou falar para vocês, e assim, a minha cabeça, eu já falei aqui, minha cabeça pensa como de criança, eu espero que nunca mude. Ontem à noite eu disse, Senhor, eu queria uma luz rosa, bem rosa. Olhei na internet, claro que de ontem à noite para hoje eu não ia conseguir. Mas as coisas fizeram eu olhei pro lado e tinha uma luz rosa. Eu não vou dar os detalhes, Davi, não ficou bem rosa, né? Ainda é um rosa fraco, parece quase vermelho. Não é vermelho, é rosa. Então, assim, Deus cuida da gente o tempo todo, amados. Que vocês consigam ter essa intimidade e reconhecer Deus, pelo Espírito Santo, é sempre contigo, sempre cuidando, sempre fazendo. E aí a gente vai reconhecendo as pequenas coisinhas, né? Às vezes a gente pensa, eu quero as coisas grandes, mas reconheça as coisinhas pequenas. E aí quando você conseguir ter essa visão, né? Reconhecendo, porque você tem que se humilhar, entender que é nas pequenas coisinhas que a gente vai sendo cuidado, e aí as grandes também vão vir. Elas virão, mas você não conhece, não consegue enxergar nada. Se teu olho está fechado, você não vai conseguir nem bem dizer quem fez. Entendeu? Deus é Deus de detalhes. Depois eu mostro, depois eu mostro o que eu fiz aqui. Não vou mostrar agora. Não vou mostrar. Minha luz chiquérrima, rosa. Ficou meio azul, mas é rosa. Ai, coisa linda, amo Deus demais. Então,
Como que a gente está falando em não entristecer, né, o Espírito Santo, buscando relacionamento, andar em santidade, ter uma vida de oração, ser compassivo, benigno e perdoador. A gente tem que ser aquele pequeno cristão que a gente vem falando, né? Paulo liga o ensino do verso 30 com o verso 32, que diz assim, ó, ele fala como, e a gente vai falar agora, daqui a pouquinho, antes sede uns com os outros, benignos, né? Compassivos, perdoando. Então, ele nos mostra como que não devemos entristecer. Então, não podemos entristecer o Espírito Santo, né? Então, ó, vamos aqui falar de novo. O que vai entristecer, né, o Espírito Santo? Um coração amargo, né? Um coração ressentido, que guarda ofensas, não é um coração que tem o Espírito Santo, né? Exposição de raiva descontrolada, não tá assim, ó, tudo que não frutifica, né, o Espírito Santo, que é o amor, a benignidade, a paz, né, o domínio próprio, tudo isso, tudo que vai ao contrário a isso é fruto de quem não está deixando o Espírito Santo, né, trabalhar, ou não tem ele, porque às vezes a gente vê assim, meu Deus, a pessoa é cristã a vida inteira cristã, não serve, não testemunha porque não tem testemunho de Deus, mente, faz coisa errada, recebe troco errado, não devolve, faz fofoca. Ela é cristã mesmo? Será que tem quem que está habitando dentro dessa pessoa? Então é simples, gente, é só olhar os frutos. Então, essas atitudes que a gente vê que geram, e aí a gente vai entender o porquê que Paulo disse isso aqui, que geram separação dos cristãos, entristece muito o Espírito Santo. Deixa eu ver se é aqui. Olha só, eu queria falar aqui, olha só. Paulo deixa claro que, embora não possamos perder a salvação entristecendo o Espírito Santo, a gente vai perder as bênçãos. Isso é importante a gente entender. Que, né, a gente é salvo, né, a gente, né, eu fui salvo, quer dizer, eu fui salvo, por isso que eu devo frutificar as coisas certas. Eu não perderei a minha salvação, né, se eu entristecer o Espírito Santo, mas eu não ganharei as bênçãos, porque lá em Provérbios fala que a gente vai ter vida longa e próspera, se a gente tiver, guardar na tábua do nosso coração, guardar no nosso coração, na nossa mente, os caminhos do nosso Senhor. Então, aqui a gente está falando de uma vida próspera e longa. Próspera não é só em dinheiro, é ter uma boa família, uma criação boa de filhos, condições de fazer para você e pelos outros que quando você quer, ter tempo de qualidade. Isso é uma vida próspera. Então, se você entristece o Espírito Santo, tu continua reto nos caminhos do Senhor, mas você não faz as coisas que o Espírito, né, não alegra o Espírito Santo com esse contato íntimo, lendo mais a palavra, ajudando mais os irmãos, fazendo essas coisas, você não vai ter as bênçãos. E aí é uma vida, a gente vê às vezes aquela vida sofrida, né? Aquela pessoa tá lá, lê a Bíblia, às vezes até serve, mas a vida dela não vai para frente, tem algum lugar que ela tá deixando, ela tá entristecendo o Espírito Santo, tem algum lugar, a gente precisa entender disso, precisamos abrir. Então, quando a gente está, né, fazendo algumas coisas que entristecem o Espírito Santo, né, a gente vê uma falta de orar, a gente diz, ai meu Deus, eu estou assim, me sentindo tão distante do Espírito Santo. A Sofia fala muito isso às vezes, ela é tão pequenininha, já tem uma clareza, ai eu estou me sentindo tão longe, preciso orar mais. Então, a falta de desejo de orar pode dar um sinal que você está fazendo alguma coisa que está entristecendo o Espírito Santo e ele não está mais tão próximo de ti. Dificuldade em compreender a Bíblia, né? É alguma das coisas que quando a gente começa a experimentar, quando está entristecendo o Espírito Santo, perspectiva apenas humana, a gente não consegue enxergar Deus nos acontecimentos, sensação de vazio e frieza espiritual, nós nos sentimos sem vida, sem ânimo e sem conexão com Deus. Isso são sinais que nós estamos fazendo alguma coisa que a gente está afastando o Espírito Santo da gente. É meio complexo, né? Mas também é simples. Então é uma corrente de coisa. Comecei a fazer algo que entristeceu o Espírito Santo e aí vou começar a sentir outras coisas. Falta de desejo de orar, dificuldade de compreender a Bíblia, perspectiva apenas humana das coisas, sensação de vazio, né? Então, se você já se sentiu assim, dá uma olhada, né? Qual é a parte boa? É que a gente pode corrigir em qualquer hora. Então, dá uma olhada se tem feito alguma coisa. De repente, você está fazendo tudo certo, mas você está ali fazendo fofoca do irmão, tá agindo contra em alguma parte, sabe?
Tu está abrindo algum espaço para que isso aconteça. Então, o objetivo da gente aqui é trazer luz. O nosso programa é isso que a gente quer. A gente quer trazer clareza. Além da palavra, a palavra tem que ser viva. Ela tem que. O que é uma palavra viva? É aquela palavra que você lê, te faz pensar e tu começa a agir conforme aquela palavra. E ainda diz assim, ó, no final do 30, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. O que quer dizer o dia da redenção, né? Do que ele está falando? Né? Paulo não está apenas dizendo para a gente evitar esse comportamento que são errados, mas porque vão contra o plano de Deus para a redenção, plano de Deus para a redenção. O Espírito Santo é o selo que nos garante que seremos plenamente restaurados. E o Espírito Santo já começou essa transformação em nós agora, preparando-nos por aquele dia. Então, ele está dizendo aqui, e agora ele começa, vamos ler o próximo. Me perdi aqui. Olha só, Paulo está nos ensinando, diz assim, ó, vamos lá. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria e blasfêmia e assim todas as malícias. Ele está dizendo uma lista de coisas que faz com que a gente entristeça o Espírito Santo. E está dizendo, antes, sede uns para os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Ele está falando em perdão. E a lista que a gente lê aqui, ó, antes, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia. Vocês observem que aquilo que está escrito aqui, né, ele está falando em perdão, né? Eu vou tocar para frente aqui, porque está muita coisa para falar. Hoje o texto tinha muita coisa, né? Então, por que ele está falando em perdão aqui? E o que mais entristece o Espírito Santo? São coisas que vão separar a gente do corpo. Então, o objetivo aqui nessa parte da carta de Paulo é dizer como que eu devo ser como igreja, como membro desse corpo, que Cristo Jesus é a cabeça. Então, quando ele diz, longe de vós toda amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, são coisas que dizem respeito a você agir com o teu próximo que está perto de você e que é corpo dessa igreja. Então aqui Paulo está dizendo que o que mais entristece o Espírito Santo é você agir fazendo coisas que vão fazer separação do corpo. Então o corpo é extremamente importante. Então quando a gente está agindo dessa forma, ele está dizendo que precisamos perdoar para não cometermos isso aqui, né? Para não entristecermos o Espírito Santo. Lá no 32, antes, sede uns para os outros, benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. O primeiro princípio que Paulo nos ensina sobre o perdão está no final do verso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Então, assim, ó, amados, quando a gente tem um motivo, né, para perdoar, já, né, existe uma ira, existe uma contenda, vai lá e faz. E aí nós vamos lembrar aqui da nossa oração, né, a oração do Pai Nosso, do perdão. A oração do Pai Nosso nos ensina, né, a gente fala, Senhor, nos perdoa, me perdoa, Pai, como eu tenho perdoado aos meus devedores. A gente fala isso na oração, a gente aprendeu isso desde pequena, aquela oração. Então a gente até fala sem saber, será que eu estou perdoando aqueles meus devedores de verdade? Quando você diz lá, me perdoa, Senhor, conforme eu tenho perdoado, você diz assim, me perdoa, Senhor, no mesmo tanto, na mesma proporção que eu também perdoo. E aí, se você olha para a tua vida e diz, eu não tenho perdoado, como é aquele tanto que Deus vai perdoar você também. Está escrito, você fala na oração do Pai Nosso, me perdoa da mesmo tanto, da mesma forma que eu tenho, no mesmo tanto, da mesma quantidade. Claro que Deus é muito mais do que nós, mas Ele vai fazer. Filha, você consegue liberar perdão, então também vou te perdoar. Então, aqui está dizendo que a gente precisa perdoar, né? A gente precisa perdoar, porque Deus já nos perdoou de uma dívida impagável, não é isso?
Qualquer perdão que damos ao próximo é pequeno comparado ao que já recebemos, porque maior, muito maior, tem sido a ofensa contra você. Porque maior que seja a ofensa contra você, nunca será maior do que a dívida perante Deus. Perdoar alguém não é minimizar o erro da pessoa, né? A gente fala, perdoar não tem nada a ver, perdoar não tem nada a ver com o que a pessoa fez, tem a ver com aquilo, o teu comprometimento com os mandamentos de Deus. Você precisa perdoar. Não perdoar uma pessoa é a mesma coisa que eu tomar o veneno e querer que ela morra. Não perdoar uma pessoa é eu tomar aquele veneno e querer que ela morra. É repetir para que você entenda. Às vezes, gente, você não sabe o que ele me fez. Eu não sei mesmo o que ele fez para você e nem o tamanho da dor que ele te causou. Mas eu sei que tem um pai querido que tudo pode e que tem uma ordenança. Você precisa perdoar. Porque se você perdoar, eu também te perdoo, Deus fala. Nós somos imagem e semelhança dele. Nós precisamos perdoar para que Deus nos perdoe também. E temos que fazer assim para a gente poder receber as bênçãos de Deus. Se nós não perdoarmos, Deus também não vai nos perdoar. Tá lá, não vou me ater muito nisso, mas dá para falar uma aula inteira sobre perdão. Vamos falar, né? Depois que eu terminar Efésios, vamos falar sobre perdão. Sobre coisas, assim, perdão, vamos falar sobre algumas coisas separadas, depois a gente volta a ler. Então, se você tem segurado a amargura no seu coração ou não perdão, faça, perdoe, porque Deus vai te liberar suas bênçãos depois que você fizer isso. Liberte-se da escravidão da mágoa, né? E reconheça que Deus já nos perdoou muito mais. Vamos continuar lendo aqui, que a gente está muito atrasado. Eu já vi que esse tempo não dá para nós fazer nossa aulinha, né? 5.1. Sede, pois, imitadores de Deus, como seus filhos amados. Temos que ser esse que vai imitar nosso paizinho querido, não é isso? O filho não imita o pai? E aí andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, nós somos chamados aqui para sermos imitadores do nosso Deus como filhos amados. Nós somos filhos desse Deus, devemos agir como Ele. Como filho, nós temos que fazer aquilo que o paizinho querido faz. Jesus veio nesse lugar, né? Ele veio como homem, né? Ele teve aqui a experiência nos mostrando como devemos agir, não como colocar uma placa né, numa porta de uma igreja, num prédio para dizer essa é uma igreja. Não, ele veio nos explicar o que devemos fazer como cristão. Então nós temos que ser esse imitador. Então imitar a Deus significa perdoar como ele perdoa. Perdoai-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo fala isso. Nosso padrão de perdão no mundo não é o padrão do mundo, mas é o padrão de Deus. Então a gente, né, não podemos dizer o que o mundo diz, pague na mesma moeda. Tem que dizer, amai ao vosso inimigo e orai pelos vossos, para aqueles que vos perseguem, que nem diz Mateus 5,44. O mundo valoriza o ódio, amados. O ódio público, a exposição, as ofensas, todo mundo gosta de um barraco. A gente vê que as coisas da internet são todas de um barraco viraliza. Esse mundo, ele gosta do barraco, do Big Brother, daquela confusão. Pastor Paulo. Então o mundo gosta dessa confusão, do barraco, do ódio, da exposição. O que nós temos que fazer? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A gente precisa fazer diferente. Nós somos filho de Deus. Nosso chamado é diferente. Nós devemos imitar ao nosso Pai. Nós devemos, né, resplandecer no nosso olhar, nas nossas atitudes, o caráter do nosso paizinho. Então sejamos esse. O mundo ensina, né, a gente alimentar a vingança, a confusão, a discórdia, mas Deus ensina a que a gente perdoe quantas vezes? 70 vezes 7. Infinito. O número do infinito. 70 vezes 7 não é infinito, mas Deus manda que a gente perdoe infinitamente mais. E esse é o chamado, né? O chamado é para andar em amor. Andar em amor, como também, né, que está escrito ali, ó. Andar em amor, como também Cristo, andar em amor, é um chamado, é um caminhar, andar em amor, como também Cristo nos amou e nos entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O nosso modelo tem que ser o amor de Cristo. Ele nos amou e se entregou por nós. Olha que coisa linda, estou arrepiado aqui. Ai, que lindo.
Então, como que nós temos que ser? Nós temos que ser um cônjuge que perdoa e restaura. Nós temos que ser aquele que sempre ajusta o relacionamento em vez de alimentar o ressentimento. Nós temos que ser um amigo que escolhe entender, estender a mão em vez de virar as costas. Nós temos que ser um irmão na fé que ajuda um outro em necessidade. Nós temos que ser aquele que vai dar um abraço que não vira as costas. Nós temos que ser aquele cristão, é um pequeno Cristo, aquele que imita o paizinho. Seja você esse, eu ensino para as crianças lá na escola bíblica. O que nós temos que fazer antes de fazer qualquer coisa? Pensa, será que Jesus faria assim? Será que Jesus faria como você fez? E se você fez algo que vai de encontro, eu gosto de explicar isso porque eu vejo tantas pessoas falando errado, de encontro é que é assim, ó, ao encontro é assim, quando vocês forem falar de encontro é assim. Então, se nós formos aquele que vai de encontro à palavra de Deus, nós não estamos refletindo a imagem do nosso paizinho. Então, amados, nós temos que ser imitadores do nosso Senhor no dia a dia. No dia a dia, todos os dias. Lá no começo eu falei, todos os dias a gente tem que dizer não ao pecado e sim para Deus. Todos os dias a gente tem que usar a palavra, né? As palavras, a gente falou das palavras hoje, de usar nossa boca para bem dizer as pessoas, para não maldizer. Nós temos que refletir o caráter do nosso paizinho. Ontem eu falei com a Sofia sobre isso. Filha, vamos falar de como você me enxerga como mãe. Às vezes faça essas perguntas para os seus filhos. Como que você está me enxergando como mãe? E aí fiz várias perguntas e tem que ter coragem para ouvir a resposta. Então, nós temos que também explicar para os filhos que às vezes o não que a gente dá é em amor, né? Às vezes a postura reta e correta é em amor. Então, nós temos que ser aquele paizinho, né? Ou mãezinha que vai imitar nosso pai maior. É isso que nós temos que ser. Em Efésios 5:1-12 diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, andar em amor, andar em amor. É isso que nós temos que fazer. Vamos orar? Ô, Senhor, eu precisava de mais tempo, né? Não sei como fazer para dar essa aula mais rápido. Vamos tranquilizar nosso ânimo, vamos orar. Começou a nossa quinta-feira, quinta maravilhosa. Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. O que você vai fazer? Escolha sempre fazer conforme Jesus faria. Faça como eu faço com as crianças, quando eu peço para as crianças. Será que Jesus faria assim? Pai querido, a gente te agradece por mais esse tempo, por essa palavra. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada pela sua correção. Obrigada porque o Senhor nos fortalece dia a dia. Queremos viver, Senhor, de forma que te agrade, sem te entristecer o coração. Queremos ser luz e testemunha desse amor, dessas coisas todas que o Senhor tem feito. Oh, Pai querido, abençoa cada um que ouviu, que acompanhou, que vai ouvir ainda essa palavra. Dá a cada um aquilo que ele precisa, na medida que ele precisa, Senhor, hoje. Eu peço isso, Pai. Restaura, transforma, traz a paz no coração que só o Senhor consegue trazer. Que eles sejam fortalecidos em Ti, guiados pelo Espírito Santo de Deus, em cada passo. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, de compartilhar a Tua verdade. Que tudo seja pela Sua honra, pela Sua glória. E a gente ora em nome de Jesus. E eu desejo que esse dia seja o melhor dia da sua vida, o melhor dia da sua vida. Porque isso depende da tua decisão. E eu creio em nome de Jesus que você vai decidir hoje e agora. Já profetiza, o melhor dia da minha vida é hoje. Se chama hoje, porque amanhã a gente não tem. Você crê nisso? Então faça o melhor dia hoje, porque você não tem o dia de amanhã. Amém?